Olá pessoal, tudo certo? Aqui é Lizzy e o vídeo de hoje é continuação então do nosso vídeo anterior sobre as transações. Se vocês não assistiram, eu acho que é importante assistir para entender qual é o conceito que hoje nós vamos ver na prática. Eu vou deixar aqui em cima o card para quem não assistiu, então assiste e depois volta para cá. Então, vamos pôr a mão na massa e ver como que isso vai funcionar? Eu não sei se vocês lembram, no vídeo anterior a gente fez um exemplo clássico da transação bancária, onde o João transferia R$100 para a Maria. A gente vai fazer alguma coisa semelhante aqui para dar uma olhada, certo? Então, eu tenho aqui a minha tabela de pessoas, que nós temos então o nome dela, o usuário e o saldo que ela tem no banco. E a gente vai fazer um exemplo que esse usuário Cassi, que tem R$212, vai transferir R$100 para a Lisiane, certo? Vamos fazer então o início da transação. Como é que a gente iniciaria a transação? Aqui a gente daria um begin e iniciamos a transação. Pode ver que ele até colocou um asteriscozinho aqui, ó, certo? Então, o que acontece? As operações que eu digitar agora, ou todas elas vão ser efetivadas no banco, ou nenhuma delas vai ser efetivada. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, a gente vai fazer, então, a subtração de R$100 da conta da Cassi. Então, vamos fazer assim. Vamos fazer um update na tabela de pessoas, colocando o saldo do banco, vai ser igual ao saldo do banco menos 100, onde o código for igual a quem? Quem é a Cassi é o código 6. Então, o código for igual a 6, certo? Ele atualizou. Se a gente for aqui consultar as pessoas, tá dizendo aqui que a Cassi passou de 212 para R$112. Então, ele subtraiu R$100 da conta dela. A próxima operação seria o quê? Então, creditar R$100 na conta da Lisiane, que seria o usuário 8. Então, vamos vir aqui e fazer este update de R$100 na conta da Lisiane. Cadê a Lisiane? Ela tinha R$100, agora então ela tem R$200. Agora eu tenho duas opções. Se eu quiser validar isso aqui no meu banco de dados, eu dou um commit. Ele vai pegar e vai efetuar isso no banco, commit. Se eu quiser cancelar essas operações, eu dou um rollback, que vai voltar. Então, a princípio, vamos fazer um commit. Aí eu venho aqui e dou um commit. Comitei. Então, se a gente vier aqui e consultar a nossa tabela de pessoas, efetuou mesmo. Ele tirou R$100 da conta da Cassi e passou para a conta da Lisiane. Agora, vamos fazer simulação de que desse algum tipo de problema. Vamos fazer a operação contrária agora. Vamos voltar R$100 para a conta da Cassi. Ou melhor, R$100, pode ser. Então, vamos iniciar a nossa transação. Nós vamos dar um begin. Begin. Então, vamos usar aqui nosso exemplo, só para não ter que digitar de novo. Vamos, então, tirar R$100 da Lisiane, que é o 8. Certo? R$100 da Lisiane, que é o 8. Se eu olhar aqui dentro da minha transação, ele tirou R$100 da Lisiane. Agora, vamos supor que aconteceu um desastre aéreo e explodiu tudo e o meu banco de dados fechou. Ele vai fechar, eu saí fora do banco, explodiu, deu alguma coisa, faltou luz, não sei, alguma coisa aconteceu. E eu vou vir aqui no meu banco de dados de novo e vou consultar a minha tabela de pessoas para ver como que isso ficou. Então, olha aqui, ó. Aqui, se vocês olharem, relembrando, eu tinha feito um update, tirando R$100 do usuário 8, que é a Lisiane, e ela ficou com 100, ela tinha 200, lembra? Ó, a Lisiane tinha 200
Eu vim aqui, dei um update, tirei R$100 dela. Tirei R$100 dela, ela ficou com R$100. Eu até fiz o select aqui. E aqui nós simulamos uma tragédia, alguma coisa que aconteceu que fechou o banco, deu um erro no aplicativo, aconteceu alguma coisa. Não importa o que aconteceu aqui, que eu tive que sair do banco e entrar. Ou seja, eu não dei um commit. Automaticamente, se eu não dei o commit, o banco então fez o quê? Ele fez um rollback. Ele voltou ao estado anterior. Tanto que eu entrei aqui e consultei a tabela de pessoas e a Lisiane continua com os R$200 originais dela antes do meu update. Então, vocês observaram, antes foi feita a operação porque eu dei um commit. Agora, no meio da transação, eu tirei os R$100 e antes de eu fazer o update para a conta da Cassi, deu uma pane, deu um erro, deu um problema que o banco fechou, eu entrei de novo e ele não executou a operação. Então, para vocês relembrarem aqui em cima, então, eu tinha minhas duas operações, vamos fazer de novo uma atrás da outra, só para ficar mais bonitinho. Então, eu inicio a transação, eu vou tirar então os R$100 aqui da Lisiane, tirei R$100 da Lisiane, tirei, né? E vou acreditar esses R$100 na conta da Cassi, que é quem? Que é o 6. Coloquei os 6 aqui. Não sei se vocês lembram daquela explicação do vídeo anterior, que eu coloquei que tinha que ter um begin, tinha uma série de operações, podia ter operação 1, operação 2, e daí finalizava com o rollback ou com o commit. E eu falei também que essas duas operações consistiam como se fossem um bloco único, era um bloco único de transações. Aqui no nosso exemplo, então, ó, nós temos o begin, nós temos a operação 1 e nós temos a operação 2. Com essas operações dentro da transação são duas, mas elas constituem, na verdade, uma única operação, é uma única transação. Ou essas duas operações aqui vão ser validadas, ou nenhuma delas vai ser validada, não posso fazer só uma. Então agora eu escolho, eu quero fazer o commit ou eu quero fazer o rollback. Se eu der um commit, elas vão validar como a gente fez antes, mas no caso agora, desistir, não quero mais, eu posso dar um rollback e voltou tudo ao estado que estava antes, então. Compreenderam? Então, tudo que está dentro da transação, daquele bloco, entre o begin, o end, ou begin, commit, rollback, depende a sintaxe, é um bloco único. Ou toda a sequência de operações, não importa se é 2, se é 25 operações, são executadas, ou nenhuma delas é executada. Isso é bem importante. A gente usou transações, eu não sei se vocês estão lembrados, no vídeo que eu expliquei como que a gente evita o update sem o where. Eu costumo usar bastante isso. Eu dou um begin, faço lá meus updates, verifico, é aquilo mesmo que eu quero, aí sim eu dou um commit. Se vocês não lembram, assistam lá que vale a pena. Então, compreenderam? Deu para ter uma ideia mais ou menos de como funcionam as transações? Qualquer coisa deixem aqui nos comentários que eu vou respondendo. E se lembram de alguém que está precisando dessa dica, não deixa de marcar, tá bom? Muito obrigada e até o próximo!